Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry, sejam bem-vindos ao episódio de número 32 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bora para mais um sorteio. Temos o Hazezon Shaper of Sand. Vamos pôr ele aqui nas nossas templates. Vamos por aqui, já vamos sortear o budget. Eu acabei de fazer o que já deve ter saído de 500. Esse foi até 100. Então vamos dar uma olhadinha no que dá pra fazer. Então esse é o Hazezon Shaper of Sand. Criatura 3/3 humano warrior. Desert Walk. Eu posso dar play de lands deserto do meu grave. Sempre que um deserto entrar, eu crio 2 guerreirinhos ali warrior. Então acho que não tem muito pra onde fugir. É um deck bem temático, né? Então a gente vai manter seguindo esse tema aí. Acho que eu vou pra esse lado de creature, né? De token. Então, bastante efeito de Anthem, né? De dar poder pra todos os bichos. Bastante coisa que vai me ajudar por eu ter bastante criatura. Porque a gente vai provavelmente usar os ramps destruindo o terreno e buscando mais. E podendo fazer esse deserto aí do grave, né? Então aqui eu só vou colocar como seção cartas que vão envolver o fato de eu ter bastante token, né? E eu já vou por aqui a nossa base. A princípio eu não consigo pensar em outra seção que não for já as que a gente já tem, né? Então aqui a gente vai separar certinho aqui nas quantidades, né? Aqui eu esqueci do draw, né? Então eu vou adicionar aqui aquela seção do draw nossa. E acho que fechou no número plausível de início. A gente vai iniciar com o ramp. Aqui eu vou, em vez de normalmente, né, o nosso comandante custa 3, em vez de eu pegar só aqueles ramps de custo 2, igual a gente sempre faz, na verdade eu quero abusar do efeito de poder jogar o deserto do grave, né? Então eu vou buscar os terrenos que tem no verde, de que eu sacrifico um terreno meu pra buscar 2 ou mais, né, no caso. E esses normalmente não custam 2. Então a gente vai ter essa parte do ramp nesses terrenos. Então eu primeiro procuro esses que sacrificam a land, porque pra mim é bom eu ter o deserto do grave, porque eu não preciso acertar o terreno do turno, eu vou ter sempre ele no grave, né? Mas também eu quero buscar alguns de custo 2. Aqui não pode ser algumas pedras comuns que a gente usa nesse budget, porque eu preciso que todas gerem cor. Porque o nosso comandante é 3 manas, mas é uma de cada cor específico. Então eu vou procurar ali, no verde tem bastante também, principalmente em mana dork, de alguns ramps de custo 2 que geram mana de qualquer cor. Porque também existe um mundo ideal onde eu faço no turno 2 esse ramp, e no turno 3 eu já faço meu comandante baixando o primeiro deserto, trigando ele, né? Então a gente vai ter essa dualidade aí nos ramps. Vou seguir aqui para as nossas ideias de proteção. Então, pelas cores dele, eu vou iniciar com as Ambras, né? Que tem ali no Selesnya, principalmente. E depois eu vou para as de aura de regenerar, mas coloco algumas de proteção da board. Então, aquelas instants que dão indestrutível para toda a minha board, também muito comum no branco, principalmente, né? Então também vai ter essas duas partes aí das proteções. Uma protegendo o nosso comandante e uma para proteger a board aí. Algumas, né? Que a gente vai ter bastante token. Indo para a ideia das removals, é onde eu faço aquele esquema em deck de múltiplas cores, né? Primeiro eu vou procurar todas as cartas que tem as combinações de cor, ver o power level delas e o que encaixa no nosso deck, né? Então eu passo primeiro pelas 3 cores, e daí quando eu caio para 2 cores, principalmente, aí eu procuro em instant, né? Que daí é onde eu tô principalmente vendo o removal, mas de quebra eu já consigo ver
algum outro efeito bom pro deck. Então eu passo pelo Selesnya, pelo Gru, né? Passo ali pelo vermelho e branco, que me fugiu o nome, Boros, né? Enfim, ainda sobra espaço, então aí onde eu procuro instant, aquele esqueminha de colocar pra escolher de algo, pra em uma mágica eu ter várias opções, né? E encerra a parte aí das nossas removals. Indo pra parte agora dos tokens propriamente dito, né? Dos efeitos de Anthem. Primeiro eu vou procurar por Token Creatures e ver o que aparece, né? De cartas que trigam com isso. E daí aqui eu vou começar a procurar de diversas formas. Primeiro eu inicio com Creatures Get, né? Então criaturas ganham, e principalmente em encantamento, que é onde está os Anthems, né? E entro com alguns outras nomenclaturas, mas sempre nessa ideia, né? De procurar coisas que vão me ajudar por eu ter muita criatura em campo, principalmente buffando elas. Na parte do draw, mais uma vez, aqui eu tenho vários tipos de pesquisa, então primeiro eu inicio para draw para cada, e daí aqui a gente vai já pegar uma gama grande de draw. Aí eu entro draw para 5, daí aquelas minhas favoritas do vermelho, né? Tanto a de draw 5 quanto a de draw 4, que eu gosto bastante, então eu vou adicionar elas. Procuro também o textinho que sempre que algo acontecer eu dou draw e vejo no que encaixa no nosso deck. E vou ainda na ideia do draw igual a algo, né? Então, mais uma vez, esses textinhos que me buscam bursts de draw e vejo no que encaixa no nosso deck. Aqui nos terrenos, né? Principalmente nas good stuff, quer dizer, né? Eu primeiro vou pesquisar com o título terreno, deserto, e vejo o que eu consigo. O deck é bem esse temático deserto, né? Então só que eu já consegui todos os good stuff. Claro, eu podia ter cartas melhores, mas o deck eu vou seguir esse tema dele, né? Então cartas que vão me ajudar por ser deserto. E daí propriamente nas lanes, eu primeiro pesquiso as do tipo deserto e vejo quantas tem, eu vou por todas que eu puder, né? E daí eu vou para as nossas mais padrões. Então eu vou para Command Tower, né? Vou para as que fazem algum tipo de check, então primeiro as que vão entrar de correção. Vou para Review Land, né? Aqui eu não coloco Myriad Landscape porque o deck é verde, então eu acho meio... o slot não vale a pena. E a gente fecha aí a nossa lista do nosso deck temático aí dos desertos. Então aqui tô na Liga Magic, já fazendo nossa primeira tentativa. Eu já fui analisando ali os valores conforme eu for fazendo o budget 100, é o que eu mais tô acostumado, na verdade. Então vocês vão ver aí, eu já tô no futuro, já sei que eu consegui de primeira, né, na lista também, diferente dos nossos de 500 ali normalmente, né. Aqui dá sempre esse bug quando tem alguma carta com traço, né. Mas viram aqui que eu passei ali R$3, então tá dentro do que a gente tá proposto. Então a gente tem aí o nosso comandante do deserto, né? Mais uma vez eu dou play nos desertos do Grave, sempre que o deserto entrar eu faço uns tokens. Então aqui no draw vocês vão ver que tem vários tipos de draw, mas todos abusando do fato de ter muita criatura na board, ou nessa ideia de estar entrando bicho, ou os propriamente dito draw 5, draw 4, que são os que eu gosto ali do vermelho, né? Mas se vocês lerem aí, todas fazem sentido pra temática do deck. Até o Malf ali, por mais que sejam uns tokens 1, eu tenho bastante Anthem, né? Pra pampar eles. Aqui em Good Stuff, todos também trigam com deserto, tirando a última criatura ali, que é uma nova ali do Mono Red, que me deixa jogar um terreno adicional e dá bounce em um terreno todo turno. Isso é ótimo pra eu ter sempre um deserto pra fazer, né? Todos os turnos. Na ideia de proteção, a gente tem aquelas duas gamas, né? Primeiro as da Ambra e Regenerar pro nosso comandante, e as instants da Indestrutível pra board completo, pra global. Aqui no Ramp também, aqueles dois tipos. Então eu tenho alguns de custo maior, ou que sacrificam as nossas lanes pra buscar mais, ou terrenos ramps que também tutoram deserto em específico. E a gente tem as manas dorks de custo 2 aí, as nossas pedras de mana de custo 2 pra fazer aquele esquema de turno 2 fazer o meu comandante antes de fazer o terreno do turno, né?
Aqui em Removal, então a gente tem quase todas múltiplas cores, né? E as Monocolor, aquela ideia de ter vários moldes, né? Para eu escolher, para eu ter mais flexibilidade, né? Mas a gente conseguiu aí uma boa gama de Removal pro deck. E aqui na ideia dos tokens, né? Majoritariamente é efeitos de Anthem, que vão pumpar a minha board inteira. Eu tenho ali uma criatura que dá basicamente imbloqueável, porque tudo da minha board é Warrior, né? E tem ali algumas outras opções, mas todas em pumpar meus tokens. Em land eu não adicionei nenhuma, diferente do que a gente já viu, então todos os desertos que eu podia. Command Tower, as que fazem check de land, aquelas baratinhas, e a Reveal. Né? Eu tenho ali só uma MDFC, que é um encantamento aura que pampa igual o número de criatura também. Então faz sentido para esse deck. Mas de resto, todas que a gente pesquisou. Vamos pro nosso teste. Nessa primeira mão eu não tenho play. Aqui eu tenho um ramp e tenho uma peça de Anthem, né? Então acho que dá pra gente equipar. Por mais que eu não consiga fazer meu comandante naquele esquema de Adork de custo 2 no turno 2 pra eu fazer o meu comandante turno 3 com deserto, né? Porque aqui vai me faltar as cores. Mas não tem problema nenhum. Eu inicio com o nosso deserto aí que dá Surveil. E sigo aí com a nossa Mana Dork. Esse daí comba bastante também, porque ele faz o nosso comandante entrar com +1/+1 já. Comprei muito bem, na verdade. Comprei uma peça de ramp. E que de quebra eu já consigo sacar um terreno meu pro grave. Aqui eu posso sacar até o deserto, se eu quiser. Né, porque eu consigo fazer ele do grave. Mas eu tenho também o bicho que vai dar bounce no futuro, né? Aqui então eu vou fazer o deserto da minha mão. Eu tenho outro ainda na mão. E eu não vou falhar o terreno do turno, eu vou ter que fazer ele de qualquer forma, né? Então aqui eu faço as 3 manas. E faço esse nosso ramp, que também é uma removal, dependendo da situação. Eu vou usar aqui pra ramp. Aqui eu estourei a básica, porque a gente tem os desertos e o bicho que bounça, né? Mas acho que o certo era ter destruído o deserto, porque em qualquer momento eu teria esse terreno no grave pra eu fazer com o meu comandante, né? Então foi uma misplay minha. Então agora sim, nesse nosso turno 4, eu faria o nosso comandante antes de fazer o nosso terreno do turno, porque dentro do nosso terreno do turno no deserto eu já criaria os 2 tokens, né? E aqui agora eu tenho algumas opções. Eu posso fazer uma das nossas criaturas ali, Good Stuff. Eu tenho a nossa peça de Anthem, né? Eu vou optar principalmente por, no início, fazer a peça de Anthem o mais rápido possível, porque esse pump, ele protege um pouco as nossas criaturas. Pelo menos eu sei que no mesão de budget mais baixo, a criatura não ser 1/1 e ela só ter 1 a mais de bunda, né? Ela ter 2 de resistência, já às vezes faz grande diferença, né? Então eu faço aí a nossa pedra de... nosso efeito de Anthem. Aqui eu vou seguir com a nossa criatura Good Stuff. Mais uma vez ela saca um terreno para tutorar 2, né? Aqui eu conseguiria fazer então o nosso deserto do grave, com o nosso comandante fazer mais os tokens. E lembrando, tudo já tá +1/+1 da nossa board, né? Que eu ainda consigo seguir com mais uma criatura tutorando um deserto pra mão pro nosso próximo turno. E ainda busco o deserto que me faz efeito quando é sacrificado, né? Então a partir daqui eu teria o deserto, teria a nossa criatura pra fazer mais um terreno do turno se eu precisasse. Me dá um bounce todo turno pra eu voltar um deserto e criar mais ficha. E tem uma peça gigante de draw. Então a gente teria continuidade. Próximo jogo eu não tenho... Mais uma vez, faltou a terceira mana nessa mão. Na segunda mão a gente consegue com a mesma Mana Dork ali, mas dessa vez a gente consegue fazer aquela ideia do nosso comandante turno 3 já com deserto, né? Então eu faço o terreno tapado. Turno 2 eu já faço nosso lobinho aí. Aí aquele esquema, turno 3 eu inicio com o comandante, ele já entra com o marcador e já consigo fazer o terreno, o deserto fazendo as fichas, né? Então um turno 3 bem forte. Eu ainda consigo seguir turno 4
eu não tenho um deserto. Aí não tenho como sacar esse que eu tenho por enquanto, né? Mas aqui eu consigo fazer o nosso Mono Red Ramp aí. E com isso eu consigo fazer a Command Tower. Aqui eu consigo seguir, né, com aquele esquema, né, que eu falo que eu gosto de iniciar com esses efeitos. E no efeito do nosso bicho eu daria bounce no deserto. Pra no próximo turno eu fazer ele como do turno. Obviamente eu não tô ganhando mana, né, porque eu dei o bounce nele, mas eu crio as fichas. Aí eu consigo fazer uma das nossas pedras de ramp e combar com mais um efeito de Anthem. Então agora nas nossas fichas já teriam bem grande, e naquele esquema de todo turno eu consigo fazer o deserto, né? Legal também que os desertos normalmente têm efeitos de se sacrificar, então qualquer coisa eu consigo sacar pelo efeito do deserto também e fazer ele do Grave. Então tem algumas formas de lupar nesse deck, né? Mas aqui só me falta uma peça de draw, mas mais uma vez eu teria bastante play, teria como proteger o nosso comandante nos próximos turnos, né? Vamos pro último jogo, só um terreno. Essa segunda mão eu também não tô muito confiável pela falta das cores. Vamos ver uma terceira. Aqui dá pra equipar, eu provavelmente muligaria, né? Eu jogaria pra baixo, já que é meu terceira mão, a peça de proteção, que é o que de início não vai me ajudar, né? Então aqui, bem igual o nosso segundo jogo, começa com o terreno tapado, turno 2 faço uma Mana Dork que gera qualquer cor, e aqui só tá faltando um deserto nosso, né? Então aqui eu consigo fazer o terreno antes de fazer o comandante, já que não é um deserto. E aqui eu vou fazer a escolha de não fazer o comandante, porque ele não vai ter valor agora. Eu prefiro fazer esse bicho que eu não quero... Eu quero que ele não esteja enjoado, né? Pra agora, nesse turno, eu fui recompensado e comprei um deserto, né? Então eu conseguiria fazer comandante, seguido do primeiro deserto aí, fazendo as fichas, e já usar esse bicho que sacrifica uma floresta ou uma planície e traz qualquer terreno pro campo. Eu consigo trazer o deserto que bounça um terreno, então eu conseguiria bounçar um deserto mais uma vez pra mão, dando o surveio do efeito, criando as fichas, e com a mana que eu deixei flutuando, proteger o nosso comandante. Então, um turno bem explosivo, né? Que garante com que mais uma vez nesse turno eu faça mais 2 fichas, e aqui eu já posso combar com um efeito de Anthem forte. Então mais uma vez aquela board bem sólida, né? Faltou talvez uma floresta ou uma planície para eu fazer mais uma vez o meu bicho ali, mas aqui eu tenho uma peça de draw sempre que uma ficha entrar, eu consigo pagar um e dar o draw, e tem o bicho que bounça o deserto, né? Então, basicamente, todo turno eu teria a possibilidade, ainda comprei um, né? De cada deserto que entrar, eu pago 2 manas e compro 2 cartas. Então, mais um jogo aí com continuidade. Bom, esse foi o Hazezon, o nosso Gar aí, o nosso líder do deserto. Deck bem forte, eu achei, pro budget, e bem temático, né? Então, espero que tenham gostado, e falou! E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.